bem. Agora sim, agora a gente começa a analisar esse 0-0 entre Maguari e Santa pela nona rodada, última rodada aí da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Arthur Silva, meu caro amigo, queria que você trouxesse para a gente aí, tá, a leitura, o que é que tem por trás desse 0-0, meu irmão? Fala Celso, dando boa noite aí novamente, voltando à live. Cássio, Fred que saiu agora há pouco, todo mundo que está aqui na audiência, grande Márcio aí que está nos trabalhos técnicos. Celso, foi um jogo até simples, na minha opinião, de ser analisado, porque não foi uma partida que o roteiro dela mudou muito durante os 90 minutos. Ao meu ver, foi um jogo muito linear, podemos dizer assim, de um Santa Cruz que teve quase que os 90 minutos inteiros. Eu não só vou usar esse quase aqui para me deixar resguardado para caso tenha algum recorte da partida que eu esteja esquecendo. Mas o Santa que teve a iniciativa do jogo, eu até falei quando a gente fez a análise ali de cruzamentos, né, que o Santa ele não entrou contra o Maguari para administrar resultado, tá? O Santa desde antes, né, nas partidas anteriores, nunca deu sinais de que consideraria qualquer questão de talvez puxar o freio de mão pensando em decidir chaveamento, nunca se teve essa possibilidade, e hoje, que poderia ser o jogo mais tácito para isso, que o Santa Cruz poderia mais fazer isso, porque já estava com a situação mais encaminhada, mais tranquila, mas muito pelo contrário. A gente imaginava que o Santa Cruz ia pelo menos poupar os jogadores pendurados, né, principalmente Matheus Vinícius, que é o zagueiro principal da equipe, e por ser zagueiro, já ter dois amarelos, tinha uma chance razoável dele acabar levando amarelo, mas o Santa Cruz colocou sua força principal para jogar. Não apenas colocou Matheus Vinícius, como colocou o Esquilo, que também era o outro jogador pendurado também para jogar. O que mostra que a minha interpretação disso é que a avaliação do Santa Cruz A era que essa importância vaga da dessa Copa do vaga, né, Brasil, velho? Perfeito, exatamente, essa vaga da Copa perfeito. do Brasil era algo fundamental, mais até do que garantir ter a equipe principal para jogar as semifinais. Não estou dizendo aqui que para o Santa Cruz esse jogo de hoje era mais garantido do que as semifinais. Talvez não, mas o Santa pegou e disse: ó, se eu tenho que escolher, talvez é melhor eu ter o time principal agora e eu talvez perder alguma peça. Na verdade, não talvez, assim, correr o risco, talvez sim, mas correr o risco de não ter algum jogador nas semifinais. Então, para mim, essa foi a mensagem. Eu discordo, tá, dessa posição que o Santa Cruz fez de colocar Matheus Vinícius para jogar, não de que a vaga não seja importante, mas eu acho que era um risco desnecessário porque a situação do Santa Cruz era muito confortável no jogo de hoje para ele garantir essa primeira colocação. O Santa Cruz, com um empate, ele conseguiu garantir, e mais, se o Santa Cruz tivesse perdido por um gol de diferença para o Maguari, por exemplo, eu acho que por um gol de diferença ele teria mesmo assim se classificado na primeira colocação, porque o Náutico acabou perdendo o jogo. Né? Mas obviamente que ninguém imaginava que o Náutico ia perder, mas assim, só para mostrar como a situação do Santa Cruz era confortável. Eu não acho que precisava correr esse risco de perder um jogador ali para a semifinal, como é o caso de Matheus Vinícius. Mas eu fiz esse preâmbulo aqui para mostrar como o Santa Cruz não administrou o jogo em nenhum momento. Eu cheguei a ver alguns torcedores do Santa Cruz reclamando de postura, que achou que a equipe estava de salto alto, etc. Eu discordo, tá, desse posicionamento. Eu acho até que é um discurso muitas vezes muito preguiçoso, assim. Eu vejo muito isso no Santa Cruz, que todas as vezes que o resultado não vem, a primeira coisa que o pessoal fala é: faltou garra, faltou vontade. Nesse caso agora não teve nada disso, até porque o cenário não indica, mas se fosse uns anos atrás, o salário está atrasado, sabe? Os caras não quiseram correr. Sempre vai por esse caminho. E Quando para mim depois abraça o time de guerreiro, né? Sempre, né? exato. Quando para mim a explicação é muito simples. O Santa quis jogar, mas o Santa errou muito tecnicamente nesse jogo de hoje. Talvez tenha sido o jogo na temporada que o Santa Cruz mais errou tecnicamente. Foram muitos passes errados. Eu acho que tem um começo ali com 13, né, que a equipe errou muito também, mas pegando esse recorte agora do Santa Cruz depois que se encontrou como time, com certeza foi o jogo em que a equipe mais errou tomada de decisão, principalmente no último terço de campo. A gente vai entrar já já aqui no campinho, vai ver que as atuações do meio para frente, quase todas ali vão ser no máximo o amarelo. Ninguém conseguiu se sobressair frente a isso. Então realmente foi um dia que o time não estava inspirado. Eu vi o Santa até taticamente organizado, como a equipe já se encontrou com o Itamar, tendo muita movimentação, até mais do que o normal, pela escalação mesmo que Itamar acabou escolhendo, né, colocando Esquilo para jogar como esse jogador centralizado, mas não só por isso, mas por ter os pontas sendo João Pedro e Thiaguinho inicialmente.
Porque aí você Uhum. muitas vezes viu eles invertendo de lado, enquanto quando o Santa joga com Israel, que era quem vinha atuando antes, Israel é um lateral direito, então ele sempre ficava pela direita e Thiaguinho sempre pela esquerda. A partir do momento que você tem o João Pedro caindo pela direita, nada impede que ele vá mais para o meio, e às vezes o Matheus Melo possa cair um pouco, embora não tenha acontecido isso tanto, como também nada impede que o João Pedro caia pela esquerda e Thiaguinho vá para o lado direito. Então o Santa teve muita movimentação, o Santa teve muita marcação, pressão na saída de bola do Maguari, o famoso perde pressiona. O Santa Cruz teve muita recuperação de bola após perder. Então, alguns lances de perigo que o Santa Cruz teve, sobretudo no primeiro tempo, foi recuperando a bola logo na saída ali do Maguari, ou o Santa errava um passe e depois conseguia recuperar, só que esbarrou nos erros técnicos, esbarrou em tomada de decisão, esbarrou em passe errado, e eu acho que essa foi a história do jogo. Como eu falei, foi um jogo bem linear, Simples. bem simples. No segundo tempo a gente não viu uma grande mudança. Um Santa que, embora não tenha tido grandes chances de gol, né, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo, perdão, no segundo tempo teve mais, né, no começo do segundo tempo o Santa já tem uma bola na trave, o Santa no final do jogo tem uma blitz ali que ele faz com uma chegada, com a cabeçada de Vini Moura, depois tem um cruzamento de escanteio, Israel quase marca um gol, depois tem outra chegada pela direita com o Vini Ora, né, que é um garoto da base que fez sua estreia hoje. Então são até demonstrativos de como o Santa em nenhum momento abdicou de buscar a vitória. A equipe que fez isso, na verdade, foi o Maguari. O Maguari, na reta final, quando chegou a notícia do gol do Náutico, o Maguari mudou sua postura e realmente se tornou uma equipe segurando mais o jogo. Né? Aquela equipe que quer que o Naturalmente, jogo né? acabe logo, naturalmente, e 100% correto, né? Para a equipe do Maguari, até porque para ele passar o Santa ali, tinha que ser uma vitória por 2 gols, então o Maguari se viu na situação de, pô, aqui o Vou empatezinho tá sentar ótimo aqui. para mim. É. Exato. E você via instruções do banco chegando de que tinha saído o resultado. Então o Maguari que realmente tomou essa postura. O Santa não. Embora para o torcedor fosse até melhor naquele momento que o Santa realmente só empatasse e não vencesse. Para complicar um pouco a vida do Náutico. Né? Porque se o Santa faz um Uhum. gol no Maguari no final, para o Santa mudaria nada na classificação. A única coisa que aconteceria é que o Náutico seria beneficiado. Então, em nome da rivalidade, o torcedor do Santa no final estava, é melhor o 0-0 do que vencer. Mas o time dentro de campo, em nenhum momento você viu ele mudar a sua postura. Realmente buscou o resultado, mas esbarrou nas suas limitações. Então, em linhas gerais, foi isso. Foi isso, Tá no Celso. silencioso, mestre. Arthur, na reta final, eu acho que o Santa, assim, o goleiro do Maguari fez assim, pelo menos duas, a da cobrança de falta Exatamente. e a da cabeçada, assim, o Santa ali ficou, mas é nos minutos finais de verdade, tipo, é de 43 do segundo tempo, o jogo foi até os 50, assim, é bem no finzinho, mas no finzinho, tipo, aquelas finalizações foram a Vera, foi para marcar e assim, ficou perto, Total. mas o jogo foi morno. Foi Foi morno, foi morno. o primeiro tempo mais, o segundo tempo um pouquinho menos. O primeiro tempo realmente foi muito, muito morno. Assim. E eu concordo com o Sonagem. É só colocar que o recorte que eu coloco de achar diferente é só nos minutos finais ali, o jogo já à noite, na Arena Pernambuco, onde o Santa tenta um pouco mais e quase fez 1-0 ainda. Exato, exato, Cássio. Eu concordo 100% com o sua análise. O jogo acabou sendo morno, mas para mim foi mais por uma questão de erro mesmo do Santa do que o Santa administrou o jogo. Esse foi o meu comentário, mas perfeito o ponto que você trouxe, que era o que eu vinha comentado, que a reta final ali foi o momento que o Santa teve mais ímpeto. E foi justamente o momento onde a torcida menos queria a vitória. Então, mostra como não tem uma questão ali do resultado do Náutico. Eita, o Santa agora vai se segurar. De forma alguma. Foi realmente um jogo que a equipe buscou, mas não conseguiu. E aí, eu acho que já no jogo contra o Central, Talvez realmente a isso gente já seja tinha até visto. mais preocupante, né, Arthuzito, do que se tivesse Isso. segurado, né? É isso que eu ia entrar, Celso. Talvez isso seja até um comentário negativo, porque mostrou um Santa que tentou, não tem um atenuante de que o time jogou de forma mais morna. Assim, obviamente que o Santa não jogou como se ele estivesse jogando uma decisão ou um clássico, que ele tende a ter na semifinal contra o Sport. Obviamente que o Santa deve ter um ímpeto maior, porque são jogos maiores. Isso aí é uma realidade para qualquer clube. Qualquer jogador. Mas o Santa Cruz hoje ele jogou buscando a vitória e realmente parou numa limitação. Fica um receio, até porque o jogo contra o próprio Central, o Santa também não fez uma boa partida. Ali foi muito mais o resultado que valeu do que uma exibição interessante do Santa. Fica essa preocupação, porque são duas exibições mais abaixo, mas ao mesmo tempo é aquela história. Se era para oscilar, que oscile agora.
vai ter tempo agora para trabalhar. Eu acho que Itamar também usou um pouco essas partidas para testar alguns jogadores. Hoje você viu ele dando mais uma vez rodagem para Rafinha. Mas, por exemplo, no jogo contra o Central entrou Everton Senna, que era um cara que não tinha entrado ainda. Você viu hoje um Vinícius Ora estreando, que é o jogador da base fazendo sua primeira partida como profissional. Então, obviamente que o Santos usou um pouquinho também essas partidas para dar uma certa rodagem aos jogadores. No jogo passado, Everton Felipe entrou, que era um cara que quase não vinha entrando, foi até que fez o gol da virada do Santa Cruz. Então, tem um pouco disso, mas eu concordo com o que você trouxe. Fica um alerta mínimo, tá? Não é um grande alerta, mas fica uma chamadazinha de atenção de que nessa reta final a equipe caiu um pouco de rendimento, né? E é importante isso, ter consciência disso para trabalhar nessas 2 semanas, né? O Santa vai ficar 2 semanas aí sem jogar, já que ele não atua na Tá de próxima semana bye. e só vai voltar a jogar no outro final de semana pós-carnaval para trabalhar bem o elenco aí para chegar nessa decisão Vale, inteiro. vale ficar muito atento a, é, a esse intervalo. O Santa não liderava a primeira fase do Campeonato Pernambucano desde 2020. Foi uma campanha até melhor. Foram 10 times, fez 25 pontos, agora terminou com 20. Se tivesse vencido, seria 22, ou seja, aquela de 2020 foram 8 vitórias e um empate. E só a última rodada que foi na pandemia, tá? Ou seja, o campeonato foi todo, na verdade, ali, 8 das 9 rodadas foi com público normal, na característica normal. E a final é que, enfim, a fase decisiva foi sem público. E depois tem a da Série C, que aí já troca, se eu não tiver, que acho que Itamar sai, aí vem Martelotti, me corrige aí se eu estiver enganado. Itamar sai, eu acho que depois de umas 5 rodadas da Série C, Então, ele mas o sai Santa na termina primeira derrota líder. do time na Série C, que é contra o Vila Nova. Aí ele sai. Isso, mas o Santa foi líder daquela primeira fase da Série C Isso, disparado. e disparado, só que desacelerou na reta final. Quando desacelerou, isso não vai acontecer agora. O que aconteceria agora seria só o hiato. Ali o Santa desacelerou nas partidas, nos jogos finais, com a liderança. Desacelerou na reta final. E eu debati muito na época. Eu fui voto contrário, mas eu falei muito na época. Eu disse, meu irmão, não é videogame, não, pô. Você não desliga a chave e religa a chave, não. Tipo, volta, agora tá valendo o quadrangular final e todo mundo vai voltar. Você podia dosar, mas você não podia ter desacelerado tanto ali para quando chegasse o quadrangular final voltar para cá. O Santa não voltou para esse patamar e foi irregular no quadrangular final. Agora, não tendo Copa do Nordeste ou Copa do Brasil, nesse período, e não está nas quartas de final, o Santa, como o Arthur falou, só volta a jogar no dia 8 de março. O jogo de ida é 8 ou dia 9. Os jogos o jogo de ida da semifinal. E hoje é dia 22, pô, tem bastante tempo, né? Assim, são 2 semanas para essas partidas. E não será o jogo do Arruda, lembrando, esse jogo será ou na Ilha do Retiro ou no comando de decisão. E seria naturalmente lá em Sertânia, né? Porque tem iluminação, o jogo acontece, está podendo normal, a capacidade não tem problema nenhum na semifinal. Então, eu acho que não, falei até se olhar o regulamento aqui, mas eu acho que na semifinal ainda não tem, não. Acho que só na final é que tem que ter um mínimo de 5 mil lugares. Eu olho isso já. Mas, de toda forma, essa volta daqui a 2 semanas vale até, assim, algum jogo treino amistoso, tá? Assim, eu acho que o Santa Cruz deveria ter essa partida. Eu acho que deveria fazer não só um ou dois, assim. Eu acho que deveria ficar parado até a semifinal, não, velho. Porque Náutico e Sport vão Até com primeiro. o próprio Maguari, né, Cássio? Se quiser fazer, porque o Maguari vai ter a mesma situação, inclusive. Do outro lado, né? Fazer do outro lado. Seria muito curioso. Os dois semifinalistas jogando amistoso. Até no Arruda, se for o caso, botando com ingresso, enfim. Porque Náutico e Sport, eles estão nas quartas de final, mas se não estivessem, eles jogariam a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. O Náutico já passou de fase, já vai ter a segunda fase, e o Sport vai jogar a primeira fase ainda. Então, esse tempo, num time que vinha ali na pegada, eu acho muito ruim esses 15 dias. Mas como você falou, que você acha que o Santa deve fazer, e acho que o planejamento do Santa, isso deveria acontecer mesmo. O pior cenário, na minha opinião, seria passar 15 dias sem fazer nada, só treinando. Sim. Eu falei no achômetro, tá? Não é informação, mas eu chutaria que sim. Conhecendo Itamar, eu acho que ele deve até, inclusive, pedir para que tenha um jogozinho treino, nem que seja. Sobretudo porque ele não teve na pré-temporada, né? Ele pediu e os jogos foram cancelados. Exatamente. Foi isso que eu pensei. Então, algum joguinho ali ele vai pedir para que tenha, de fato. Mas é isso, eu acho que em relação ao jogo é isso. O Santa consegue, como o Cássio falou, terminar na primeira colocação depois de 5 anos. Né? O Santa, inclusive, com o Itamar, novamente, o Santa volta a ter uma Só primeira uma colocação. informação. Só uma informação bem importante, inclusive, tá? Artigo 31 do regulamento do Campeonato Pernambucano de 2025
as partidas das semifinais e finais do Pernambucano A1 somente poderão ser realizadas em estádios cuja capacidade mínima de público seja de 10 mil lugares. Isso significa que, se o Decisão passar, o jogo não será lá, e significa que o Maguari não jogará em Bonito, com ou sem refletor. Estou fazendo até um ajuste no texto, porque o problema lá do Maguari era refletor. E agora é capacidade. Mesmo se colocar, não adianta, porque não tem 10 Então mil vai ser lugares. na arena, Então, né? então provavelmente vai ser na arena. Boa. Muito bem. Então vamos seguir a nossa análise aqui, Arthuzito, com o nosso campinho. Pedir para o nosso querido Márcio Souza trazer o campinho aqui para a gente seguir analisando aí esse 0-0. Rock Kennedy, meu querido Arthuzito. Razoável, Celso. Ele não teve tantas participações. O Maguari, eu até esqueci de comentar isso, mas assim, se foi um jogo que o Santa levou, principalmente no primeiro tempo, como o Maestro falou, pouco perigo ao Maguari, né? O Santa conseguiu criar poucas jogadas. No segundo tempo, aí sim, teve a bola na trave com o Lucas Siqueira, teve essas defesas do goleiro no final, principalmente. Mas também o Santa quase que não sofreu nenhum lance de perigo por parte do Maguari. Você vai lembrar de uma cabeçada ali no segundo tempo, né, que leva um certo perigo, mas a bola vai por cima, então o Rock Kennedy não participa do lance. E não vai ter nenhuma defesa digna de nota assim, de Rock Kennedy, então aquele razoável padrão de goleiro, quando não é muito exigido, é a nota aí para Rock Kennedy. É a nota de partida, basicamente, né? Exatamente. Muito bem. William Alves e Marcos Vinícius. Eu gostei da partida dos dois. Eu acho que dá para eu colocar aí o jogou bem para os dois. Como eu falei, não foi um jogo de muito desafio Exigência. e de muita exigência, mas eu vou colocar porque tem que destacar alguém. E eu acho que se for para destacar alguém, seria a dupla de zaga. Eu acho que a dupla de zaga do Santa fez mais uma boa partida. Foram 100 minutos de apreensão, porque assim, era tudo para ser um jogo tranquilo, mas não vou mentir que eu fiquei nervoso com esse jogo, com medo de Matheus Vinícius levar um cartão amarelo. Porque um zagueiro, eu fiquei pensando toda hora, rapaz, vai fazer uma falta agora. Talvez ele mesmo tenha passado por essa apreensão também, ligado assim no jogo mais do que o normal para não dar um vacilo, né? Mas se saiu bem, fez uma boa partida e ficou até o final. Pensei que em algum momento poderia ser substituído, mas não foi. Ficou até o final e foi bem na partida, tanto ele como o William Alves. O William Alves também fez um bom jogo. Muito bem. Então a dupla de zaga aí saindo com um bom jogo, na opinião de Arthuzito. O William Alves está te surpreendendo aí, tá queimando a língua, viu, Arthuzito? Exatamente. Inclusive a minha. A sua mesmo que eu tô falando. Exato. Totti e Gabriel Rodrigues. Vou colocar os dois como razoável por motivos diferentes. Eu achei que Totti foi mais regular durante o jogo. Rodrigues é um cara que eu fiquei na dúvida entre colocar o laranja, mas eu vou colocar o razoável porque eu acho que ele melhorou de rendimento no segundo tempo. Ele para mim fez um primeiro tempo abaixo. No segundo tempo ele teve um segundo tempo mais interessante. Por isso eu vou colocar o razoável. Agora sim, talvez essa seja a minha avaliação mais que vai ter mais cornetada aqui nos comentários, porque eu estou vendo um movimento muito grande dos torcedores do Santa falando de Rodrigues, né, que deveria ser titular Vinícius Silva, que é um lateral esquerdo que chegou depois, que Rodrigues está mal. Veja, eu concordo que Rodrigues teve uma queda de rendimento nas últimas partidas. Se a gente vê até a avaliação aqui dos campinhos, ele normalmente ficava sempre indo bem, muito bem. Ele agora teve um muito mal na última partida, agora um razoável. Mas eu não vejo esse horror que a torcida pinta, tá? Em alguns momentos. Não sei se tem alguma coisa lá no campo de movimentação, de posicionamento, que eu não consigo ver pela TV, mas eu achei ele relativamente mal no primeiro tempo, deu uma melhorada no segundo. Coloco ele aqui no amarelo. Para mim tá de bom tamanho. Certo, certo. Agora a gente vai falar de Lucas Siqueira e Wagner Balotelli. Acho que Balotelli dá para colocar também um verde musgo. E aí eu Olha aí. basicamente encerro meus verdes musgos no Santa Cruz, que vocês vão ver vai elucidar um pouco o meu comentário, né, de que do meio para frente o Santa não teve uma boa jornada. E Lucas Siqueira, eu vou colocar um amarelo em Lucas Siqueira, seguindo mais ou menos a mesma avaliação para não ser injusto com ele que eu fiz com o Rodrigues, tá? Eu acho que Lucas Siqueira ele teve uma melhorada ali no segundo tempo, participa um pouco mais do jogo, por isso que eu vou colocar um amarelo para ele.
Mas caberia um laranja, tá? O torcedor que estiver vendo assim, pô, pra mim jogou mal, tal, caberia. Mas na dúvida eu vou colocar o razoável para ele. Vai deixar a distribuição dos conceitos mais baixos a partir de agora, pelo que eu entendi, né? Exato, exato. Porque é justamente o setor onde o Santa funcionou menos. E aí eu vou pesar um pouco mais a mão. Então vamos lá, Matheus Melo, por vamos exemplo. começar aí com o Matheus Melo, exato. Que Matheus vem Melo, por sendo um dos exemplo, destaques do time, né? eu vou colocar um vermelho para Matheus Melo. Putz, Porque. E eu boto assim com tranquilidade que eu sou um defensor de Matheus sim. Melo. E eu acho que hoje foi um jogo em que ele, mais uma vez, participou bastante, correu bastante, mas assim, tecnicamente, ele errou quase que 100% das jogadas que tentou, sabe? Não conseguiu dar sequência, errou muito passe, não conseguiu realmente funcionar na partida, por isso eu vou colocar o vermelho aí para Matheus Melo. E eu acho que ele foi o expoente do que para mim não funcionou no Santa, que foi um Santa que teve movimentação, tentou jogar, mas tecnicamente as coisas não aconteceram. E aí eu vou colocar Matheus Melo como vermelho, até porque ele foi a representação disso. muito bem. Então, Matheus Melo, um dos destaques aí desse início de temporada do Santa, Arthuzito vem reforçando isso, né? Junto com os pontas, com o João Pedro, com o Thiaguinho. Fez aí uma partida muito ruim, na opinião do nosso querido Arthuzito. Vamos, portanto, com o Thiaguinho e o João Pedro. Vamos lá. Tiaguinho, eu vou colocar o razoável, porque ele fez um primeiro tempo muito sumido, pouco participativo e errando. No segundo tempo, eu acho que ele aparece mais no jogo, tenta algumas jogadas. Se a única possibilidade que o Santa Cruz teve ali de jogadas antes de ter as mudanças ali que a gente teve depois, tipo Vinícius Ora e tudo mais, eu acho que foi com o Tiaguinho. Então, por isso eu vou dar o razoável. João Pedro, eu vou colocar o laranja. Também não fez uma boa partida, João Pedro, mas eu acho que ele errou menos do que o Matheus Mello, então por isso que eu não coloco no vermelho. Então, razoável para Thiaguinho e mal para João Pedro. Isso Esquilo aí. pode colocar o muito mal também, tá? Por um motivo Douglas diferente Esquilo. de Matheus Melo. Sim. Esquilo quase que inexistiu no jogo. Ele não participou da partida. Se Matheus Melo participou muito e errou, Esquilo não vou lembrar de quase que nenhum lance dele no jogo. Então foi um jogador menos um, realmente. Não à toa foram os dois substituídos no intervalo, né? Porque realmente foram as duas peças que Matheus mais Melo e destoaram. Esquilo, né? Exatamente. Então fica aí o muito mal para eles nessa avaliação. Matheus Melo é natural de onde? Oh, perdão, Douglas Esquilo é natural de onde? Você sabe dizer? Eu acho que ele é carioca, se eu fosse chutar. Carioca, né? Hum. E aí, falando dos reservas, Celso, Sim. vamos por ordem dos que entraram, né? Eduardo Tanque, eu vou colocar o amarelo para ele. Alguns lances ali se enrolou com a bola, Meu outros velho, participou eu vi bem. muita gente pegando no pé do cara. É, eu vi alguns torcedores, assim, tem de tudo na torcida do Santa, né? Todas as torcidas tem de tudo, na verdade. Teve Isso, torcedor, exatamente. Cássio, que eu tava no grupo, que ele disse assim: gostei de Eduardo Tanque, ele corre certo. Eu disse, meu amigo, esse aí tá com vontade de Meu irmão, eu elogiar, acho viu? muito bom esse comentário. Correr certo. Assim, cara. Ele O corre e não cara tava. cai, né? Correu certo, ele Ele. corre e não Isso. cai. O cara já estava predisposto a elogiar, né? Quando o cara manda uma dessa, porque ele já queria só arrumar um motivo. Já teve outros É que quando disseram, tá vendo que esse cara não é presta. aquele elogio. Pô, essa pessoa é bonita. Rapaz, ela tem um sorriso doce, ela tem um sorriso agradável. É. Mas para ser justo na questão da corrida, é porque muitas vezes fala, o cara não sabe nem correr. Eu já ouvi muito isso também, tá? E esse, pelo menos, alguém lembrou, porque toda vez alguém sempre fala que o cara não sabe correr. Mas poucas vezes alguém diz, esse cara corre direito, viu? Ninguém joga essa na mesa. Você tira da mesa, diz, esse cara não sabe nem correr, mas dizer que sabe correr, ninguém fala. Finalmente alguém valorizou, sabe correr. Importante, importante. Mas o razoável aí tá de bom tamanho para ele. Eu acho que ele conseguiu trazer um pouco mais de presença de área. O Santa sofre dessa questão do 9, mas errou alguns lances ali. Enfim, o razoável tá de bom tamanho para ele. Certo. Na Aí, Israel. verdade, o Israel razoável também. Acho que tentou participar um pouco ali do jogo pela direita. Não foi o Israel tão efetivo que a gente viu em outras partidas, mas acho que teve um pouco melhor do que João Pedro, por exemplo, jogando por aquele lado. Então vou colocar o razoável para ele. Rafinha, vou colocar também o razoável. E Rafinha e Rafinha é um Vini cara que Moura, né? assim,
Isso. Vini Moura, pra mim, pode colocar o Laranjinha. Não gostei não da entrada de Vini Moura, não. Achei muito sumido. Então, dos que entraram, eu achei ele o mais abaixo. Vini Moura. Rafinha, pra mim, é um amarelo porque, assim, ele é um cara que a gente vê que tem qualidade. Todas as vezes que ele pega na Sarrafo bola, mais tem alto. qualidade com a bola no pé. Mas, assim, eu já falei isso no Twitter, já falei aqui no programa e vou repetir. Se ele não melhorar fisicamente, ele não vai servir para o Santa Cruz. Porque ele é uma rotação muito abaixo fisicamente, assim, não consegue participar do jogo, parece que ele está, sabe, em outra velocidade do que o jogo pede. Eu entendo que tem a questão do condicionamento e tudo mais, eu sei que parece que desde que ele chegou já perdeu até 8 quilos no Santa, mas assim, precisa de mais, sabe? É, eu tendo a acreditar que isso deve acontecer, ele é um cara que tem qualidade, que é o mais difícil de se ter, vamos dizer assim, mas realmente precisa melhorar nesse aspecto, porque ele acaba participando pouco do jogo. Por isso que fica difícil colocar aqui acima do razoável. Tirando se ele conseguir acertar um lance que seja gol ou uma assistência, não dá para colocar acima de razoável, porque ele é um cara que pouquíssimo participa, justamente por esse aspecto. Então por isso que eu fico com razoável aí para ele. E Vinícius Certo. Ora, que é o garoto da base, não acho que chega o suficiente para o Entrou jogo muito bem, no vou colocar o finzinho, né? razoável. Isso. Mas eu acho que vale uma nota para ele, Celso. Ele chegou a fazer duas jogadas interessantes ali pela ponta, tá? Ele tem uma que ele faz o cruzamento justamente para a cabeçada de Vini Moura, que começa esse momento ali que as defesas que Que Cássio o falou, né, Maestro do goleiro destacou, né? Juliano. Tem outro lance que ele acaba simulando ali um pênalti e tudo mais, mas assim, foi um garoto, fez sua estreia hoje como profissional e pouco tempo, ainda é muito cedo para falar qualquer coisa, mas mostrou algumas. Ele correu certo e mostrou alguns cacuetes ali de jogador. Tá? Mostrou algumas qualidades. Ou Esse é seja, outro cara? Não, dois pode correram ser, certo, não. Esse é pode o mesmo. É ser outro. Foram dois. Dois caras atleta e correram ator. certo. Aí Foram. vai virar 100 metros raso. Aí, meu irmão, É, pô, dois caras correram revezamento. certo, viu? Porra. Pode ser atleta e ator, né? Porque correu certo e tem cacuete de jogador. Então, É isso. Mas aí, falando sério, ele é um cara que foi o que mais despertou a atenção do torcedor do Santa na campanha do Santa na Copinha. Que foi uma ah, campanha até interessante, né? O Santa cai nos pênaltis, salvo engano, para o Criciúma, que foi bem na Copinha, passou da primeira fase. Tinha uma expectativa, só veio ganhar essa chance aqui na última partida, mas assim, ele mostrou que merece ter mais oportunidades. Acho que é essa avaliação. Alguns outros certo. pontos, por exemplo, Jonathan Ribeiro é um cara que já teve mais chances e talvez não tenha passado essa sensação para o torcedor, sabe? Que ó, merece entrar no próximo jogo. Vinícius Ora passou isso. Então, eu queria destacar ele no razoável ali, que já fica acima da média pela parte do ataque do Santa por causa desse ponto. Muito bem. E nosso querido Itamar Schulli, professor. Veja, é, eu vou colocar o jogo mal para Itamar, mas esse mal de Itamar vai ser por ter colocado Matheus Vinícius nesse risco. Assim, eu não vou ser engenheiro de obra pronta e tipo, o cara não levou Não, amarelo, então ele acertou. Eu vou pegar no pé, porque eu acho que foi um risco muito desnecessário que o Santa Correu o correu. risco. Durante 90 minutos. Exatamente, não tinha a menor necessidade disso. Mas eu não acho que a atuação do Santa hoje tem uma culpa grande de Itamar, tá? Como eu falei, eu Uhum. acho que hoje foi muito mais o aspecto individual do que o coletivo do Santa. Eu acho que o coletivo até que funcionou, você viu movimentações, você viu o perde pressiona funcionando, faltou realmente a galera colocar o pé na forma e acertar, tomar a decisão ali no terço final. E aí isso independe um pouco do técnico. Eu acho que as escolhas que ele fez ali no intervalo, por exemplo, de mudança, foram certas. Ele tirou o Matheus Melo e Esquilo, que realmente eram os piores em campo naquele momento. Na escalação a gente pode falar ali da escolha por Esquilo, mas eu acho que até, tirando a questão dos cartões, eu acho que era até razoável testar essa possibilidade. Enfim, não acho que para o jogo em si ele teve muita culpa, mas eu vou colocar o Laranja por causa dessa escolha na escalação. Muito bem. A gente tem algumas mensagens aqui que até mencionam o Santa, mas estão mais relacionadas com o esporte. Nosso querido Henrique Melo aqui, né? Infelizmente, o Santinha vai escapar mais um ano de perder um final para o esporte. Esporte tricampeão. Leão cansado está dizendo que em contrapartida. Aí estava falando daquele debate que Arthurito falou de jogar primeiro dentro, primeiro fora, né? Em contrapartida, o Santa sempre se dá mal nas semi com o esporte, independentemente de onde seja o primeiro jogo, né? Henrique Melo, lembrando ainda que o Sport vai jogar com motivação a mais, que o Santa vai pagar caro com a primeira vitória, porque o Sport vai muito mais superior que o primeiro jogo em tudo.
né, já prevendo aí um cruzamento ali no futuro. Então, só para aproveitar e trazer algumas mensagens que a gente acabou não trazendo, mas que traziam também relacionadas com Santa Cruz. Mas é isso. Então, dessa forma, tá? Vou pedir, Arthuzito, só para você eleger aqui um melhor em campo, se você acha que alguém merece aí. Aqui ninguém é obrigado a apontar um melhor em campo, não. Vou colocar o Matheus Vinícius. Tudo bem. Só para dar essa moral aí, que o cara jogou nessa pressão de não levar um amarelo e fez uma boa partida e não levou um amarelo. Então, muito bem. Então, Matheus Vinícius aí, melhor em campo, e com isso Celso, a gente... Fala, maestro. só para a gente ter combinado de falar rapidamente do chaveamento, né? Então, só falo depois desse campinho, o Santa volta a terminar como líder depois de 5 anos, foi líder em 2020, com 25 pontos, o campeonato também de 10 times, terminou como vice-campeão, mas fez a final no Arruda, tanto a semifinal no Arruda quanto a final, e agora volta a ser líder, terminou com 22 pontos, 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, aquela derrota para o Náutico, um jogo polêmico, com aquele gol do mundo na reta, com o 4 no braço na reta final. Com isso, o Santa, é sempre importante falar do regulamento, que a primeira fase é determinante para todo o restante do campeonato. Não é como na Copa do Nordeste, que a primeira fase vale para as quartas de final, mas para a semifinal você já soma a primeira fase e as quartas de final. Pode até ser que não faça diferença, mas pode fazer. No Pernambucano não faz diferença, só vale a primeira fase. Ou seja, o Santa será mandante no jogo de volta, na semifinal e final e de volta, jogo único é só nas quartas, será mandante na semifinal e se passar contra qualquer adversário, em qualquer situação, pode passar com 2 empates, do outro lado do time passar com 2 vitórias, não importa, o Santa será mandante também na volta. Hoje, a gente falou há pouco dos 15 dias que o Santa vai ter para começar a jogar semifinal, mas para jogar no Arruda são quase 20 dias, porque assim, 15 dias é o jogo de ida da semifinal e depois tem 4 dias, 4 ou 5 dias para jogar a volta. Ou seja, esse tempo é o tempo que a direção do Santa Cruz já vem acontecendo as obras, mas que deveria fazer uma força-tarefa para tentar ter ao máximo a capacidade que é possível para o Arruda nesse momento. A capacidade atual do Arruda é de 30 mil torcedores, mas o Santa vem liberando só para 27 mil por questão de segurança, não está com muita segurança nas obras ainda, enfim. Mas está tentando fazer com que libere para 40 mil. Até porque, na primeira fase, o Santa Cruz levou 122.317 torcedores. A média de público enorme foi de 24.463. Ou seja, basicamente o que ele tinha é próximo do que ele tinha à disposição. Então, se tiver 40 mil, sobretudo se for um clássico, um esporte, um jogo da volta, tende a se esgotar. E se passar, pelo amor de Deus, numa eventual final com o jogo de volta. Então, assim, o Santa Cruz deve, nesses próximos 15 dias, entender o seu calendário para fazer Márcio algum jogo. Cadá já anunciou que vai fazer isso, tá, Cássio? Que eles vão trabalhar para tentar liberar mais 10 mil pessoas. Isso, para liberar para 40 mil. Para 55 dá mais trabalho, muita exigência do bombeiro. Tá aí o esporte até hoje na Ilha do Retiro, fazendo a questão do corrimão, tudinho para ver se volta a ser os 32 mil. Tá 26 ainda. Ou seja, nesse momento, supondo, se o esporte eliminar o decisão, supondo que a semifinal seja Sport Santa, nesse momento seria a Ilha com 26 mil e o Arruda com 30 mil. Porém, há a possibilidade de ser, se os dois fizerem as suas obras nesses dias, de ser a Ilha com 32 mil e o Arruda com 40 mil, ou a Ilha perto de 30 mil, enfim. Mas aí cabe tanto ao esporte, passando de fase e fazendo as obras que vem fazendo, e quanto ao Santa Cruz, que também vem fazendo. E a parte dessa parte estrutural, destacar que, tipo, Thiago Galhardo não pegou nem banco hoje, tá? Assim, então, a estreia dele indo para... Vocês olharam para mim, eu não falei besteira, não. Né? Não. Os dois olharam. Não teve, não. Vocês olharam assim de forma tão sincronizada que eu digo, falei. Então, assim, Thiago Galhardo, o Santa para sempre final é poder contar com o Thiago Galhardo, com a possível maior capacidade do Arruda, e antes disso, de trabalhar melhor o período de treino. Eu acho que só treinar não é o ideal. Então, é isso que vai ser os próximos dias do Santa, vem de camarote, o que é que vai ser o confronto lá entre esporte e decisão, mas fazendo a sua parte, que é manter esse time na alta e não repetir o erro, que para mim foi um erro, da última Série C competitiva do Santa, que foi aquela que chegou no quadrangular desacelerar. Final, com folga, e desacelerou e não conseguiu reacelerar. Reacelerar no futebol não é videogame, não, meu irmão. Revirar a chave não é fácil, mas o Santa não fez isso e que não faça nesses próximos 15 dias. Muito bem. Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa análise do Celso, Santa Cruz. Fala,
meu querido Eu não vou- Atuzinho? Eu não vou deixar tu sair sem fazer uma Imaginei. provocação. Lá vem. Imaginei. Não, eu só queria saber o seguinte: é 15 dias de folgas de um jogo ao outro que o Santa Cruz tem agora, né? 15 dias, né? Final de semana de Isso. carnaval. Quantos dias de folga pro elenco, Arthur? Pro elenco ou pra Thiago Galhardo, a sua preocupação? Não, elenco, pô, elenco. Elenco, né? Eu não tô falando do dono do camarote, eu tô falando do elenco todo. Não sei. Deixa a turma curtir, Sábado, pô. sábado, Zé Pereira, sábado. Sábado Vamos falar do que é importante. Quantos dias de Carvalheira na ladeira pra Thiago Galhardo? Tá liberado, pô. Não, Tá ele tem liberado. que ir pro sábado Zé Pereira, pô. Peraí, pô. Não, Carvalheira ele é tem micareta Carvalheira, em todo pô. lugar, pô. Não, Galo da Madrugada, pelo amor de Deus. Tu acha que Galhardo vai pro Galo da Madrugada, Atos? Fantasiado de laúça. O homem trabalha fora. Tem que deixar ele ir, pô, pra motivar. Ó, Pegar ó, pro cara e ó, só, tu foi essa vez, foi bom. Imagina tu ir fazendo gol, pô. Imagina como a torcida vai estar ano que vem. Tá entendendo? Tem que ser isso o discurso, pô. Foi bom, Arthur, imagina. Arthur, toda vez que eu olho pro nome Esquilo, eu só lembro do Esquilos Ilha do Leite. Tem um canal no YouTube que ele fala de futebol e tal. Aí o dono do canal faz a propaganda do Esquilos Ilha do Leite, rodízio de massas e saladas. Aí quando ele foi comentar o jogo que o Santa ganhou do Sport, com o gol do Esquilo, ele não falou esquilo nenhuma vez, ele falou esquilos, que está acostumado a fazer propaganda todas as vezes. Aí toda vez que eu vejo o nome de esquilo, eu só me lembro de rodízio de massas e saladas. No Esquilos dia, Ilha do Leite. no dia Um do abraço para clássico, Julião Conrado. no dia do clássico eu entrei no Twitter e tinha um torcedor do Santa tirando onda. Eu disse, acabei de passar aqui no restaurante Esquilo, tinha um monte de torcedor do esporte saiu correndo. Traumatizou mesmo os rapazes. Muito bom, velho. Muito bom. Não, que o melhor é assim, não é só ser Douglas Esquilo, porque podia ser Esquilo, sabe? E-S, Q-U-E, Q-U-I-L-O. Mas é Esquilo com K, pô. De onde é que surgiu esse Esquilo com K, com S no começo? Sabe, é tipo, vamos escrachar Marca mesmo o registrada. negócio Isso aí é aqui. marca registrada. Pois é. Tuzito, Vamos lá, senhores. obrigado. Um cheiro para você. Muito obrigado. A gente finaliza dessa forma aí a nossa análise do Santa Cruz, tá?